Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Gostaria muito de agradecer o convite do Centro Espírita Nosso Lar, através de toda a sua diretoria, todas as pessoas que são as colaboradoras, né? Da Sueli, nossa companheira desde tempos idos. E antes da gente começar, né, nossa conversa com cada um de vocês, nós agradecemos a presença de cada um. Meu nome é Jorge André, eu sou voluntário da AME Piauí e também a gente divulga toda terça-feira, né, antes de vocês dormirem, assistir a Agenda da Reforma Íntima, né, às 11 horas da noite, aproveitando aqui a oportunidade e o convite do Centro Nosso Lar, onde a gente tem muito prazer em estar. Hoje o nosso tema é um tema bastante interessante, bastante propício para os tempos de hoje e bastante desafiador. Nosso tema é a paciência dentro dos princípios familiares, né? Onde todos os centros hoje estão colocando temas da família no mês de maio, temas de Maria, né? Temas familiares. E a gente vai focar a paciência, o poder da paciência nas suas relações espirituais. Então, como manda, né, todo o procedimento, né, das casas espíritas, em especial o Nosso Lar, vamos fazer uma pequena prece de agradecimento e pedindo as bênçãos para esse trabalho, onde nós vamos conversar com vocês durante uns 40 minutos, né? A Sueli fica no controle e sobre esse tema bastante interessante. Então vamos agradecer a Deus, a Nossa Senhora, no mês de Maria, no mês das Mães, que essas palavras aqui lidas através da bibliografia sugerida e dos temas pertinentes possam entrar em nossos corações e possam se acoplar na gerência da nossa vontade, do ponto de vista espiritual do nosso corpo quântico, e passar a ser um hábito, passar a ser uma tendência diária em nossas vidas. Assim damos por iniciado os trabalhos dessa noite. Meus amigos, é muito bom a gente ter a oportunidade de conversar desenvolvendo temas pertinentes ao nosso crescimento moral, ao nosso crescimento espiritual, ao nosso crescimento pessoal. E somente assim, nos esforçando, aceitando os convites, né? Tentando fazer um pouquinho de cada coisa, a gente vai aos poucos crescendo, né? Vendo a mudança interior na gente e vendo a capacidade que todos nós temos de vencer cada desafio, que é a superação dos nossos vícios físicos, dos nossos vícios materiais, dos nossos vícios morais. E a paciência é uma das virtudes que Jesus nos trouxe para que a gente, a partir dessa virtude e de muitas outras, ao conhecer a virtude, ao colocar ela em nossos corações, né, em nosso roteiro diário, a gente vai conseguindo devagarinho chegar nas metas que é a nossa evolução como ser humano. E olhe só como não é fácil e ainda é difícil. Nós somos um princípio, é tipo uma criança, que quando ela vê um brinquedinho ela quer brincar, quando ela sente alguma coisa ela diz, e como todos, a maioria dos amigos, psicólogos, terapeutas falam, a criança, né, e o idoso já naquela fase, né, da emulação do córtex, ele começa a perder um pouco o freio, né, do que seja o bom senso. É um fenômeno que também fica mais frouxo, mais descontrolado, à medida que nós não tivemos, durante todo o processo de vida, o cuidado com a educação das nossas emoções, a educação dos nossos sentimentos. Então, olhe só como é importante a gente conseguir, devagarzinho, introduzindo pequenas mudanças,
acreditando nessas mudanças, colocando realmente dentro dos nossos corações essa mudança e simplesmente comemorando, né? Realmente celebrando. Então, todas as vezes que a gente aqui no nosso escritório, né, material, a gente começa a fazer algo que seja prestigioso à equipe, né, prestigioso a um cliente, que seja para o benefício de uma sociedade, de uma comunidade, a gente comemora, a gente agradece. Só que nós, nesse mundo, né, que a gente está vivendo hoje, a gente começa a esquecer das virtudes como um todo, um arcabouço de virtudes. E a gente também esquece que somos espíritos universais. A gente esquece da caridade, do verbo. A gente esquece de colocar qualidade e colocar amor em tudo que a gente faz. A gente esquece de colocar as coisas primeiras em primeiro lugar. A gente acaba fazendo coisas desnecessárias como se fossem coisas primeiras. E a gente acaba também esquecendo muitas e muitas qualidades que a gente tem ao nosso redor e também se estressando, tendo estresse, porque a gente acredita que a gente não acredita em algo além do material. Então, essa rotina, né? Posso dizer uma rotina fora do nosso propósito de vida, fora de uma parada para você refletir sobre para onde você está indo, com quem você está indo, do jeito que você está indo, a velocidade que você quer chegar, o local que você quer chegar, você acaba perdendo uma reflexão ampla, você acaba perdendo um pouco da sua saúde física, psicológica e espiritual. E aí, muito boa noite a todos aqueles que estão aí nos escutando, o Igor, Raimundo e todas essas pessoas maravilhosas que estão aí assistindo, né, o Centro Nosso Lar. Então, de alguma forma, a gente tem ferramentas. Nós temos ferramentas que não só ferramentas educativas, ferramentas psicológicas e ferramentas espirituais. E nós estamos esquecendo de utilizar essas ferramentas. Então, uma das ferramentas que mais me chamou a atenção foi um livro de um americano que eu estou desenvolvendo esse mês de maio, que é O Poder da Paciência. Depois eu vou mandar o link aí para a imagem do livro, né, para a Sueli, para o pessoal do Nosso Lar, para todos que fazem parte do Nosso Lar, e também botar nas redes sociais para vocês verem a maravilha que é como é desenvolvido cada fator da paciência que faz com que a gente atinja nossos objetivos. Então, uma das coisas que me chamou a atenção é que a gente, quanto mais paciência a gente desenvolve, mais paciência a gente vai ter. Então, é igual a educação física, né? Às vezes você engorda porque você come mais, gosta muito de comer, mas você esquece que você está botando energia para dentro. E se você congestiona esse corpo físico, você vai solapar-se em pressão alta, em sobrepeso, em sobrecarga de articulações, numa morosidade maior, numa preguiça maior, porque ficou tudo muito mais pesado. E isso não é eu estar falando mal de quem é um pouquinho mais gordinho ou quem tem sobrepeso. Isso não é uma falácia de mal de ninguém. Vamos para a realidade das nossas, vamos assumir nossas sombras. Eu adoro comer. Então passe a gostar de exercício. Ou passe a comer coisas melhores. Passe a escolher mais aquilo que está ao seu redor que lhe faz bem. Seja bem-vindo, grande Márcio. Então é o seguinte, a paciência, ela revela para a gente uma virtude de extrema capacidade de empoderação, como se fala hoje nas redes sociais. Nós todos, quando a gente começa a resiliar, né?
ter a resiliência, que é a amiga, irmã da paciência. Está muito em moda hoje, né? As pessoas falam muito de resiliência. Elas esquecem que antes da resiliência nascer, já existia a paciência. E eu não estou falando da paciência pacífica, eu não estou falando da paciência passiva também, não estou falando da paciência morosa, não. Eu estou falando da paciência inteligível, eu estou falando da paciência emocional, eu estou falando da inteligência emocional. Então, assim, a gente tem que começar a ver essa inter-relação que existe nas coisas. Quanto mais paciência eu tiver comigo, mais eu me aceito. Quanto mais eu me aceito, mais possibilidade eu tenho de me amar. Quanto mais eu posso me amar, mais eu vou ser caridoso comigo e mais eu posso ser caridoso com o próximo. Então, Cristo Jesus, ele era pleno, um espírito de luz, um espírito crístico, um espírito que já tinha consigo essa magnitude da paciência e de tantas virtudes maravilhosas. Ele poderia ser abundante, porque ele era abundante. Ele poderia ser paciente, porque ele era paciente. E ele trouxe para a gente. Ele trouxe para a gente essa energia, essa frequência que a gente pôde captar. Então, aquela coisa, eu não sabia como é que fazia tal coisa. Depois vem cá, eu vou lhe ensinar. Aí a pessoa ensina a fazer um corte, uma costura, uma pintura. Aí você aprende. Quando você aprende, você passa a entender aquele procedimento. Você deve ficar grato com aquilo. E a partir daquele momento você possa, se você for virtuoso e tiver outras virtudes em desenvolvimento, você passa a ensinar aquilo que você aprendeu para você sentir a gratidão. Isso é, a reverberação da criação espiritual que nos presenteia todos os dias. Só para vocês terem ideia, às vezes você vê aquelas mensagens no WhatsApp, né? O amanhecer, feliz dia, bom dia. O amanhecer é mais um presente de Deus. E às vezes a gente envolvido nessa correria material, a gente diz, olha que mensagem simples, que mensagem... Às vezes nem dá importância para a mensagem. Só que a mensagem ela é muito subliminar, ela é muito linda, ela é muito poderosa. Porque se a gente pensar, tudo ao nosso redor, da natureza das coisas, é a presença de Deus. E eu estava vendo um livro da Patrícia Spadaro, que ela fala sobre o alto amor, né? O enfrentamento, o poder do agora, aquela questão de você amar você mesmo, você olhar para dentro de você. E ela sempre diz isso. Quando você se conecta com o poder do agora, com a natureza, você vê, você sente aquele eflúvio divino, aquela energia de algo muito maior do que você. Você vê que o poder do sol nos esquentando, né? Trazendo a vida das flores, de tudo ao nosso redor que brota, que floresce, que frutifica, que faz com que você tenha água, que você tenha um fruto, que você tenha a vida animal, que você tenha os alimentos, é algo muito superior a nós. E você começando a observar isso, com um olhar mais caridoso, com um olhar mais simples, é como diz Santo Agostinho, Saint-Exupéry, né? A beleza que é praticamente sutil aos olhos, que quase a gente não vê aos olhos, mas sente ao coração. Você começa a ver assim, meu Deus, quanta coisa linda tem muito além desse mundo material que a gente vive, que é um mundo imperfeito, de verdade, porque tem dores, tem fissuras, tem rachaduras, tem queimaduras, tem incêndios, tem colapsos, né? Tem tremores, tem todos os tipos de sentimento e emoções que às vezes não são tão agradáveis. E o que é que a gente deve fazer? A gente deve simplesmente fazer uma reflexão. Como eu quero ter essa saúde? Como eu quero desenvolver essa paciência? Como é que a paciência pode me auxiliar no processo
de melhoria espiritual. Tem uma historinha que eu acho interessante. A própria autora desse livro, que se não me engano é a J. Thompson, um nomezinho assim, americana, ela fala que ela queria muito que aos 40, ela diz exatamente isso, ela tivesse a maturidade que ela teve ao escrever esse livro sobre o poder da paciência. E ela disse que ela tinha um casamento, que ela deixou esse casamento, e o marido dela trabalhava a 300 quilômetros da cidade onde eles moravam. Ele era muito atribulado, né? Sempre vinha todos os dias para casa. A realidade deles era americana. E ele sempre vinha de avião, né? Porque era os voos de uma cidade como se fosse Teresina, Parnaíba, né? Mais ou menos 300 quilômetros. E ele trabalhava lá e ela tinha sempre um objetivo que era preparar o jantar para ele. E ela queria só que ele dissesse o horário que ele estaria terminando o trabalho ou que ele estivesse saindo do escritório. Isso ela não conseguia, porque ele às vezes tinha reuniões e reuniões, imprevistos e imprevistos, e muitas situações difíceis. Então às vezes ele já estava chegando em casa quando ele ligava ou do aeroporto da cidade que eles moravam. Isso para ela era um verdadeiro tormento. E cada vez que ela precisava perguntar para ele o quanto que o horário que ele pudesse voltar, e isso fosse um empecilho, era um inferno, era um desequilíbrio, e era onde ela tinha mais raiva, né? E é onde ela brigava e causava transtornos no relacionamento dela. E até que um dia ela foi percebendo que ele foi se afastando, né? Foi se afastando, e cada vez naquela ânsia dela querer precisar e ter esse controle, né, na cabeça dela, quem diz é a autora, ela, ao invés de desenvolver um processo de paciência, ela desenvolveu uma raiva, um afastamento do marido, que pode acontecer no contrário também, né, vice-versa. Resultado, ela acabou perdendo o relacionamento com esse esposo, que era o Bill, que ela falava lá no livro, e ela disse que tirou uma grande lição. Primeiro, ela precisava muito ver as coisas por uma ótica diferente. Segundo, ela precisava desenvolver a paciência. E ela teve que entender que ninguém, isso é uma frase que eu tenho visto em muita literatura, e olha que eu tenho lido muita coisa sobre essa questão psicológica, né? Agora do terceiro milênio. E é uma coisa que parece que é assim, um consenso de todo mundo que está escrevendo hoje. Ninguém muda ninguém. A gente não tem um controle sobre a atitude alheia. Aí você vai para Hermance Dufour e Eurípides. Se você quiser se afastar do amor e do bem, tente controlar as pessoas. Se você quiser se decepcionar e se afastar da lei de amor, tente esperar algo das pessoas. Se você quiser se afastar e adoecer e perder sua saúde, tente criar modelos de satisfação sobre aquilo que você faz e espera das pessoas. Então assim, tudo antagônico, tudo atitudes e circunstâncias que nos afastam da paciência. Então assim, é muito claro que o desenvolvimento das nossas virtudes, o quanto antes, né, é importante para a nossa saúde material, mental, psicológica e espiritual. Quando eu falo da saúde material, é você saber, você não conseguiu ir para a academia, vai amanhã. Você não conseguiu essa semana, vai na próxima. E é você não dando desculpas, mas criando metas, rotinas e a paciência. Então assim, outra historinha que me chamou muita atenção, que tem a ver com a questão espiritual e com a questão material, foi uma historinha de um capítulo onde ela cita que a paciência, ela é um elemento muito poderoso, pois ela faz com que a gente crie foco e atinja os objetivos, seja materiais, seja espirituais. E é verdade,
Quando você tem uma meta e você trabalha a sua paciência, nada que vai surgir no caminho é impedimento para o seu crescimento. Nada. E depois que eu comecei a colocar nesse mês de maio esse tema, aí a espiritualidade assim, agora vamos testar ele. Rapaz, o que tem aparecido aqui de situações para que a gente desenvolva aquilo que a gente está dizendo que está iniciando de um processo. Então assim, tudo é teste, tudo é em prol da nossa melhoria. A gente tem que ter esse olhar, um olhar panorâmico, um olhar mais, né, universalizado, né, uma coisa mais ampla. Sair um pouco do material, subir naquela árvore e ver como é que está a floresta. E ter um pouquinho de paciência, porque eu estava hoje falando também aqui para a nossa equipe, né, de amigos, colaboradores, que são pessoas que nos ajudam num processo, né, de trabalho, o quanto que hoje nós estamos solapados por informações, às vezes é informação de todas as naturezas. Então nem só a experiência dignifica, nem só a inexperiência o torna vazio. Tem muitas pessoas jovens hoje com muita capacidade de ensinar, de amar, né, de transformar. E tem muitas pessoas mais velhas que que se julgam sabedoras e que estão com a necessidade de se reciclar. Então uma das coisas que me chamou a atenção nessa explanação que eu vou falar agora foi sobre um treinamento de Budas, né, um treinamento como é que eu posso falar? Ela expõe dessa forma. Tinha um viajante que ele estava passando por uma região lá da Índia, né? E tinha uma série de pessoas que estavam querendo, né, serem pensadores, né? Seguir o exemplo de Buda e simplesmente essas pessoas estavam lá no alto da montanha fazendo suas reflexões e desenvolvendo, segundo seus professores, a questão da paciência. E aí passou um viajante muito moleque, muito com senso de humor, e disse: eu quero ver se esses caras, eu quero conhecer esses monges tibetanos, né? E simplesmente eles vão até lá em cima ver o que é que eles estão fazendo para aprender e desenvolver a paciência que eu queria aprender. E aí esse viajante americano sobe lá no alto da montanha do Tibete e vai visitar lá esses monges, esses projetos de monges, né, que estão lá treinando para serem monges. E aí chegou lá em cima da montanha, eles estavam lá sentadinhos com a mãozinha assim, os olhinhos fechados, né, meditando lá na paciência. Aí o americano chegou e disse assim: meus amigos, eu ouvi falar lá embaixo na montanha que vocês são aprendizes, né, de Buda e estão treinando para ser monges, estão desenvolvendo a paciência, né? Aí eles abriram os olhos, olharam para o viajante: sim, estamos. Aí depois eu quero ver se vocês vão ter paciência se vocês forem fazer isso lá no inferno. Aí os aprendizes de monge abriram os olhos, se zangaram: vá você para o inferno, seu infeliz, seu viajante americano. E aí começou o desequilíbrio. Aí o americano começou a rir e saiu rindo e não deu respostas. Mas qual é a grande lição, né, que Amy Thompson, que é a autora desse livro, que ela quer passar para nós, né? É que não adianta, a gente não consegue desenvolver a paciência nas nossas áreas de conforto, nossa zona de conforto, como é falado hoje. É muito fácil você fechar uma porta, ligar o ar-condicionado, botar um filme e dizer: eu estou aqui tranquila, ou tranquilo, né? Eu sou uma pessoa paciente. Não, meu amigo. Os grandes espíritos, a gente está lendo um livro no Evangelho chamado Maria de Nazaré, maravilhoso, que ele tem partes, né, de Camilo, escrito por Camilo, que é o personagem real, né, de Memória de um Suicida, Antônio Pereira. E nós temos também
Humberto de Campos narrando parte dos livros, e temos poesias belíssimas de vários poetas brasileiros que têm uma verdadeira paixão, né, e agradecimento pelo acolhimento de Maria. E eles também compõem esse livro. E a gente vê que alguns espíritos missionários, espíritos que têm a sua consciência plena de que querem fazer o bem e fazer alguma coisa pela humanidade, eles saem das colônias espirituais, o Hospital Esperança, né? A parte dos hospitais psicológicos que Maria tem, acolhendo toda essa grande orbe terreno de nós todos que somos estrupiados, né? Nós às vezes chegamos aqui na Terra e nós fracassamos pelos nossos vícios morais, pelas nossas paixões nefastas, né? Pela questão da tentação, pela questão da sexualidade, das drogas, da ganância, e nós acabamos perdendo nossa reencarnação, acabamos antecipando a nossa morte, acabamos nos degradando no vício, né? Na confusão, na intriga, no ódio, na ganância. Tudo isso por falta de paciência, de resiliência, de compaixão, de gratidão, de humildade, de fraternidade, que vai gerar a justiça moral, a caridade, a igualdade e todos os sentimentos que nós para cá viemos em busca de aprender. E olha só, esses espíritos que lá são, e eu não sabia que Gesiel era uma pessoa querida de Maria. E ela descreve Gesiel com carinho, com a mansietude, com um amor tão grande a esse apóstolo, né, esse ser que a gente nem às vezes ouve falar, né? E ela conta de como ela conheceu Gesiel, como ela o acolheu e como eles têm essa afinidade, Maria de Nazaré. E ela conta também de Cecília, né, que sai em determinadas horas desse trabalho de caridade e vai até as zonas umbralinas da terra, as zonas nefastas, acolher a nós todos que estamos precisando, estamos em momentos difíceis, estamos aí por um fio a um suicídio, que estamos às vezes por um fio a uma situação de acidente, né? Onde estamos negligenciando todas as nossas sensações, nossas emoções, onde estamos por um fio para cometer uma imprudência com o próximo, né? Solapando o direito da pessoa de estar viva, de estar feliz, de estar trabalhando. Então, quantas atrocidades nós, seres humanos temporários, cheios de defeitos, cheios de limitações, nos achamos maiores que os outros e atingimos essas pessoas com atitudes, com ações que são geradas pela falta do desenvolvimento da paciência. Então, assim, é muito bom, né? E aí eu volto a reforçar. Nós temos vários e vários livros, né, aqui na doutrina espírita, e a gente tem aqui umas frases de Herculano Pires que eu acho fantástico. O espírito errante é o que erra entre o céu e a terra nas encarnações sucessivas, desenvolvendo suas qualidades divinas. Então, assim, a gente veio para cá para a gente desenvolver as nossas qualidades. E a paciência, que é o tema dessa conversa com vocês hoje, com nós todos, é a grande ferramenta que nós possamos ter, e nós temos dentro dela. Se vocês buscarem, vocês sempre vão ter uma história de paciência com algo que vocês gostam. Então, assim, aquela pessoa é tão impaciente com determinada situação, mas ela é tão paciente com outra figura, com tal pessoa, porque a paciência é amiga do amor, ela é amiga da afeição, ela é amiga da afinidade. Então, quando você tem afeição, que é uma obrigação nossa de desenvolver, nós temos a necessidade, né, de nos colocar para, né, ajudar alguém. Aí vem a paciência com todo o seu poder, né, com aquela paz que ela traz na sua própria origem da palavra, com aquela coisa do mecanismo de entendimento dessa paz, que é a sua própria essência.
Então, assim, a gente esquece a questão do orgulho, né? Que é a racionalização sobre o erro do outro. Então a gente começa a ser mais ser humano. A gente começa mais, né? Desenvolver aquilo que a gente realmente precisa. Uma frase que eu achei interessante é: o homem liberto do temor e do mistério aprende a conquistar por si mesmo o conhecimento das coisas espirituais. Então, a gente começa a verificar. Boa noite, minha amiga Carmelita. Muito grata aí pela sua presença. Estaremos conversando um pouquinho desse tema de uma outra forma lá no centro que você coordena. Maravilha, seja bem-vinda. Então, assim, pessoal, a gente precisa começar a ver as coisas por um outro prisma, né? Por uma outra ótica, por um outro ângulo. Nós estamos vivendo uma época que a gente precisa muito se acolher, precisa olhar para a gente e ver às vezes que nós estamos em farrapos, nós estamos assim estrupiados de problemas, nós estamos às vezes cansados, nosso fardo está muito pesado, né? E diz: meu Deus, por que eu estou tão cansado? Por que eu estou tão fadigado? Por que eu estou tão sofrido? E às vezes é porque a gente está se afastando muito das coisas de Deus, das coisas que nos afastam da lei de amor, da lei de justiça, da justiça divina e da caridade. Amor, justiça e caridade. São 3 pilares que, se a gente se aproximar desses pilares, a gente se torna cada vez mais leve. Os problemas do mundo às vezes passam a ter outra conotação. Você está com um problema material, tem sempre alguém com mais problema que você. Você está com um problema espiritual, tem sempre alguém que está com muito mais problema que você. Você às vezes está com um problema psicológico. Quantas famílias loucas com problemas de perturbação enormes? Quantas mães, quantas filhas com problemas de relacionamento gravíssimos, né? Que são espíritos que se reencontram e não se perdoam. Nem nessa provação nova, que é o reencontro familiar, onde você desenvolve todo o arcabouço de amor, justiça e caridade, desenvolvendo as qualidades que se derivam do amor, as qualidades que se derivam da justiça e as qualidades que se derivam dessa caridade, né? Que é aquilo que Deus veio e trouxe para cada um de nós. Então, assim, a gente está precisando alinhar esses 3 corpos. A gente está precisando ter uma saúde, como diz João Nunes Maia. Então, João Nunes Maia, ele nos cita aqui em várias passagens do seu livro, Saúde, né? É justamente a saúde da consciência plena, né? O reconhecimento das leis naturais, o reconhecimento dessa usina humana que é o nosso corpo, o reconhecimento e a gratidão pelo ar que a gente respira, o ar que nós respiramos, o hálito divino que mantém a natureza, mantém a nossa saúde, é de graça. E tudo aquilo que a gente produz ao nosso redor, a gente cobra. Então olha aí a relação entre a paciência, a ciência da paz, no que a gente recebe e no que a gente dá. Então, se a gente der, se a gente fluir, se a gente se libertar desse materialismo tão corrosivo, a gente passa a ter mais saúde. A sintonia com a água que a gente bebe, com o que a gente come, com a ação do nosso pensamento, né? Simplesmente o cultivo da relação de sentimentos que a gente tem, que a gente não para fazer essa relação, o poder da nossa alegria. Você será tão rico quanto os sorrisos que você der um dia. Você foi pobre, ou você foi rico, ou você foi miserável hoje. Pare para pensar. Passe num sinal, às vezes você não tem 1 centavo, e você não baixa o vidro para falar com aquela criança que está ali, aquele pobre miserável que perdeu o emprego, que veio de um outro país, onde o nosso país acolhedor tem essa pessoa
Abra, baixe o seu vidro, dê uma boa tarde, dê uma boa noite. Se você não tiver um centavo, diga para ele, olha, vai dar tudo certo. E dê um sorriso. Porque você não é diferente daquela pessoa. Porque você está no seu Honda, no seu Corolla, na sua SW4, na sua moto. Seja o carro que você tiver, né? Você não é melhor porque você está no carro. É um corpo mecânico absorvendo um corpo material. Você é o que você é na sua essência. E se você não consegue distribuir um sorriso, dar uma boa tarde, você é muito infeliz com você mesmo, com seus próprias emoções e sentimentos. E você não quer distribuir algo que é de graça, que está na essência da sua alma. Então assim, tá lá o sol iluminando a gente todos os dias, dando esse calorzinho humano, dando um calorzinho, né, das situações mais sadias, né? Porque a umidade, a chuva é muito boa, mas em excesso vai dar o quê? Vai dar degradação, vai dar rachaduras, vai dar problema de manutenção no seu imóvel, né? É a mesma coisa. Se a gente não for um sol na vida das pessoas, se a gente não for desenvolver a paciência que essa energia pode nos dar, como é que a gente vai ser dentro da gente mesmo? Então a gente vai começar a ter problemas diversos, né? Nós vamos começar a atrair sombras ao invés de atrair sóis. Nós vamos começar a atrair tristeza ao invés de atrair alegria. Nós vamos estar nos distanciando do nosso Dharma, que é a nossa essência divina, que é fazer as coisas com menos esforço, com mais fluidez e com mais abundância. Então assim, quando você encontra o seu Dharma, quando você encontra o seu propósito de vida, quando você está alinhado com o amor, com a justiça, com a caridade, você flui. E aí, pessoal, vocês podem dizer assim, mas Jorge, eu já procurei um caminho tão difícil, eu fiz escolhas tão erradas. Mas você é infinito. Você pode começar a se refazer primeiro. Você não precisa descartar suas escolhas, você não precisa jogar o marido, a mulher para fora de casa. Ah, vou começar a arranjar outras pessoas. Não, porque se você não se reorganizar, se você não utilizar a paciência para si mesmo, para poder dar essa modificação interna, nada você vai conseguir. Porque você precisa primeiro reforçar as virtudes e ir eliminando os vícios que você já reconhece em você. Então, por exemplo, a serenidade, né? Você já é uma relação direta com a paciência. Então Chico dizia, a mãe dele dizia para ele, meu filho, tome água santa. E esse menino foi procurar água santa lá na cidade onde ele morava e não achou. Depois a mãe dele apareceu lá no quintal de novo, ele disse, mamãe, já procurei essa água santa em tanto lugar e eu não acho essa água santa porque você me indicou. Eu disse, meu filho, a água santa é água fluidificada. Ou é um copo d'água que você põe na boca e você simplesmente, ao invés de responder às pessoas, você está com a boca cheia d'água, né? Fazer as preces todos os dias. Quantas preces você já fez hoje? Todos nós temos nossos anjos guardiães, espíritos protetores, santos das igrejas, que são pessoas que se elevaram em fé. Já acendeu uma velinha hoje, dentro do padrão de segurança, um copinho d'água, já dedicou essa prece, essa luz, porque a luz da vela atravessa os dois planos, o plano material que nos ilumina e o plano espiritual que chega até lá com as nossas orações. Já agradeceu o seu anjo da guarda hoje, seu guia espiritual, os espíritos da família, que são os nossos antepassados, que nos velam por nós, nos protegem. Às vezes a gente nem lembra porque não tem lembrança espiritual deles, pela questão orgânica, né, mental, do esquecimento da reencarnação. Então, já fez a sua doação hoje, você ganha tanto, mesmo que ganhe pouquinho, já fez a doação de sorriso, já fez a doação de uma pequena palavra. Jorge, mas eu não sou nem convidado para dar uma palestra no centro. Depois você abre o celular, faz uma mensagenzinha de 30 segundos e manda para os seus amigos. Uns podem achar esquisito, outros podem achar legal, mas alguém vai gostar. E você já faz sem esse interesse que as pessoas gostam. Faça com o coração,
faça com paciência, faça com amor. E aí você vai chegando nesses pontos. Outra coisa que sempre a gente tem que desenvolver com a paciência é a questão de não ferir as pessoas. E tem um livro belíssimo, né? Caridade do Verbo, que é do Luiz Ignatz, muito bom, principalmente para quem quer falar, para quem quer, né, palestrar, quem quer falar, a questão de usar o verbo, né? Usar esse verbo com muita lucidez, com muita simplicidade, porque sempre vai ter pessoas ali esperando, né, sofridas, com problemas gravíssimos, esperando ouvir o acolhimento de quem fala, o entendimento do seu problema. Né? Quantas aberrações nós temos às vezes nas casas espíritas, onde no atendimento fraterno é uma verdadeira situação de negligência à privacidade. A pessoa chega contando um problema e o ouvinte vai porque não tem a paciência de guardar aquele segredo, que é um verdadeiro desenvolvimento da ética. Então, a ninguém ferir, esquecer as ofensas, porque com paciência você vai temperando de um dia após o outro uma ofensa e ela vai se tornando pequena, até que você esquece. Sempre ser e ter um pensamento jovem, né? Nunca gastar-se, nunca ficar reclamando. Quem reclama já tem aí muita coisa na internet, tanto da física quântica como da ciência psicológica. Se você né, reforça, repete e você clama, você está clamando para aquela coisa repetir, para aquela coisa ser reforçada. Então, quando você reclama de algo, você está pedindo que aquele algo se repita para você. Então, às vezes, por isso que quem reclama não cresce nunca. Quem reclama só tem problema, porque você está reclamando, pedindo novamente aquele problema, e às vezes gritando, né? Xingando a pessoa, xingando o problema. Então, você não tem como se livrar do problema, porque ao invés de você agradecer e tirar algo de proveito, você está reclamando. Aprender sem precisar se apaixonar. O que é isso? É você não fazer as coisas só por paixão, mas fazer por amor, por determinação, por hábito, né? Usar sempre o caminho do meio. O que é que eu falo? O caminho do meio nem é um caminho curto, nem é um caminho longo. É justamente aquele que você vai aprendendo. Ó, se eu for muito rápido, eu vou ter problema. Se eu for muito longo, eu não vou chegar onde eu quero. Então, essa parte de caminhos do meio ser o mais saudável é uma lição que a gente tem várias passagens bíblicas, né? No Evangelho do Espiritismo, no Evangelho dos cristãos, no Evangelho dos evangélicos. É a gente saber que o caminho do meio é sempre um caminho que traz o equilíbrio. Ouvir um lado, ouvir o outro e chegar numa mediação, né? É o princípio da mediação. Nunca esquecer o que a gente chama de gentileza. Por gentileza, você pode me servir isso. Por gentileza, eu posso entrar nesse local. A educação faz parte de 30% a 40% do processo. Uma pátria, um bairro, uma família educada, ela leva a gente a muitos locais melhores do que quem não tem educação, quem não tem a gentileza, né? Ver a natureza e nela se espelhar, porque a energia da natureza é a energia de Deus. Quando a gente se conecta com a natureza, segundo Dalai Lama, que é um pensador incrível, um espiritualista maravilhoso, ele diz: quando você enxerga a natureza em você e você na natureza, você encontra o seu Dharma. E o que é o Dharma para o Espiritismo? É o contrário de karma, né? Então, olha só, se Hermance do Fogo, Eurípides e toda essa constelação de espíritos, Joana de Ângeles, nas suas citações psicológicas, né, no Arcabouço Médico Espírita, já nos fala que 90% do nosso karma são as nossas más escolhas, e não são karmas, são escolhas mal feitas no processo material. Imagina se esses 5%, né, forem boas escolhas e a gente ainda encontrar o propósito da nossa vida, que é o Dharma. Então a gente tem uma experiência carnal, experiência terrena,
onde todas as vicissitudes vão ser coisas boas, ou vão nos gerar pelo menos um aprendizado, para mais à frente, ainda nessa própria vida, você conseguir chegar a uma perfeiçãozinha melhor, né? A meditar mais sobre a essência divina, não esquecer que você é o próximo que está ali no sinal, apenas porque aquela pessoa não teve a oportunidade que você teve, que a vida são de altos e baixos, né? Então assim, tá sobrando um pouquinho de dinheiro, tá sobrando um pouquinho, tá com saúde, tá com energia, faz uma visita a alguém que precisa, aquele familiar que te ajudou lá na infância, né? Outra coisa, as flores são a essência divina. Aprenda a desejar mentalmente flores para as pessoas. Se você não deu uma flor para uma namorada, para uma irmã, para uma mãe, para uma amiga, dê. Às vezes tem uma folhinha ali no meio da rua, né? Uma florzinha que vale a intenção. E outra, aprenda a conversar. É fácil, Jorge? É não. Às vezes você conversa com todo mundo, você conversa com muita gente, mas você não conversa com você mesmo, e você não conversa com quem você tem que conversar. Porque a conversa, quando é para a gente mudar, às vezes a gente coloca no outro o impedimento da mudança. Então, é uma situação muito delicada, onde simplesmente a gente nunca assume de verdade que toda negligência, toda imperícia e toda imprudência moral que a gente leva com a gente mesmo, para onde a gente vai, a gente acaba com essas três atos, né? A gente acaba muitas vezes gerando nas pessoas situações difíceis, porque nós não desenvolvemos, principalmente aqui, que é o tema da nossa conversa de hoje, o poder da paciência nas nossas relações pessoais, espirituais, comerciais, materiais, psicológicas e emocionais. Então a gente tem que começar a ver, abrir nossa mente, né? Usar os gatilhos que Augusto Cury fala sobre o que ser um casal inteligente, o que ser uma pessoa inteligente, como usar os gatilhos que nosso cérebro starta, que são às vezes traumas que a gente tem da infância, de alguma fase que a gente passou, que a gente negligenciou algumas situações, e colocar isso para a vida prática do dia a dia, né? E uma coisa que eu não sabia que existia, mas tem esse livro belíssimo, que é um livro da Vera Pfeiffer, Livre-se do Estresse, livre-se dele. Às vezes, aqui tem vários exercícios, né, psicológicos, livros, treinamentos, né, holísticos, onde tem aqui a auto-hipnose, a questão da respiração, qual o seu coeficiente de estresse, né? Alguns questionários que mapeiam as suas atitudes para saber como você, às vezes você está no limite de ter um ataque cardíaco, um pico de estresse louco, né? Às vezes as pessoas estão emanando manchas na pele, né? Todas emaranhadas de manchas, de tumorações cutâneas, mas elas não sabem, fazem todos os exames, vão para o médico, mas não param de reclamar, não param de se estressar, não param de se cobrar, não param de reclamar dos outros, e esquecem, né, que às vezes o pico de estresse que ela está já é quase um colapso psicológico. E essa Vera Pfeiffer, ela é uma professora graduada em psicologia, estudou hipnose, é psicoterapeuta da Fundação Hypnotic Center, na Associação Internacional de Hipnoanalistas de Mohammedan, Faculdade de Hipnose e Cura de Southport, na Inglaterra. Ela é diretora da Fundação Pfeiffer, ela leciona na London Business School, onde ela é cátedra de gerenciamento do estresse. Então a gente pensa às vezes, não, estou estressado. O estresse é responsável por a maioria das doenças e mortes nesse nosso século. Então a gente às vezes está longe de imaginar. Eu sempre falo, indico esse livro, as pessoas, tá,
Mas assim, não sabe nem o que é que estão lidando. E a negligência, né, o negligenciamento do estresse influenciam muito no processo de paciência. Porque quanto mais estressado você está, menos paciência você vai ter, né? E quanto mais paciência você vai ter, é inversamente proporcional, menos estresse você vai ter. Então, por exemplo, eu adoro trabalhar, eu adoro dar minhas palestras, eu adoro pintar, eu adoro escrever, mas tem gente que coloca isso como metas materiais de se fazer todos os dias. Uma semana a pessoa vai estressar. Uma semana a pessoa vai ter um problema sério. Se não for o seu propósito, se você não fizer com tranquilidade, não queira ser alguém que você admira. Seja você mesmo. Assuma suas sombras. Um dia você vai chegar lá, né? Então a gente tem que começar a se respeitar. A gente tem que começar a enxergar as nossas limitações. Nós temos que começar a trabalhar aquilo que nós temos dificuldade. E o enfrentamento, né? A autoanálise, o mapeamento dos nossos panoramas mentais, dos nossos desequilíbrios, tem que ser assumidos. Eu lembro que eu fui uma vez numa psicóloga e eu disse: doutora, eu acho que eu tenho um pouco de autismo, porque eu tenho dificuldade de escutar algumas pessoas. Quando eu estou concentrado, eu estou no meu mundo, praticamente pode cair qualquer outro mundo, eu estou ali, não percebo. E às vezes, quantas pessoas, eu conversando a semana passada com uma pessoa muito próxima da família, quantas pessoas elas viram o seu diagnóstico. Basta o médico dizer assim: você tem tal doença, tem tal síndrome. A pessoa vira e a pessoa passa a ser a síndrome. A pessoa passa a ser o seu diagnóstico. E eu vi um depoimento de uma pessoa muito ligada aqui à minha família, muito jovem. E eu disse: meu Deus, como ela tem razão. Então assim, nós não somos nossas doenças. Nós não somos o nosso diagnóstico. Tem gente que perde um braço, uma perna e a vida muda. A pessoa vê por uma outra ótica. A vida se torna outra. Ela começa a desenvolver coisas que ela não fazia. Ela vê quanto tempo ela passou em casa sem fazer nada. Quanto ela perdeu tempo e gastou, que o tempo é dinheiro, que é saúde, que é espírito. Então assim, a gente tem que começar a fazer essa anamnese. A gente tem que começar a dar qualidade, né, na nossa vida e colocar amor em tudo que a gente faz. Eu acho que é uma coisa que tem que ser mudada e a gente tem tempo para isso, seja qual for a idade corporal que você tenha. É começar a colocar amor. E aquilo que você vê que não está conseguindo, tentar desenvolver. Porque aquela rotina que às vezes é cansativa, quando você começa a ver por outra ótica, ela passa a ser uma rotina de luz, de paz, de prazer, que você só tem fazendo aquilo. E se você coloca antipatia, desânimo, meu Deus, eu não faço outra coisa da minha vida, quanto que fica ruim para você e para as outras pessoas. Uma vez eu vou escutando uma frase da Dora, que ela falava de um outro palestrante espírita, que era simplesmente assim: faça, floresça aonde você for plantado. Então, se você foi plantado ali, dentro de um jarro, você não consegue sair daquela região, floresça. Porque cada um de nós tem uma verdadeira essência, um aroma especial. Eu tenho certeza que nenhum de nós quer que os outros ao nosso redor sinta fedentina, mau cheiro, né? Sujidades. Não, Deus nos deu um corpo maravilhoso, um arcabouço divino. Seja qual for a aparência dele, seja qual for a doença que ele vem carregando, que foi pedida por nós também, ou sendo adquirida por maus hábitos. Então vamos tentar nos conectar com essa paciência, com esse poder que essa virtude pode nos dar. Vocês vão ver, pessoal, é gradativo. Cada coisinha que vocês forem conseguindo vão dando um saltinho maior, aumentando mais. É igual quem vai para a academia. Comecem aí, né? Comecem aí. Eu estou fazendo essa meta, ir para a academia o máximo que eu puder, para que eu tenha saúde, para que eu tenha disponibilidade de andar, de correr, de saltar,
de ter qualidade de vida, a gente tem que começar a colocar a qualidade da nossa vida, do nosso pensamento em primeiro lugar. Tá bom? Um livro que não é do cunho espiritual, mas ele é um livro premiado da Sextante, é um livro do Bob Nelson. Faça o que tem que ser feito. Às vezes a gente faz um monte de coisa, mas que não é as coisas que tem que ser feitas. Priorize, faça uma lista. E aí diga assim, quais são aquelas 5 coisas ou 3 coisas que eu vou fazer com muito amor. Eu vou estar produzindo amor em mim, eu vou estar gerando amor para as pessoas. Faça, porque quando você entrar nesse clima, aí vem paciência, vem resiliência, vem altruísmo, vem alegria, vem espontaneidade, vem toda a gama de elementos, né, emocionais, virtudes irmãs que vão nos agregar valor para hoje, para amanhã e para sempre. Então pensem nisso. Nós nunca morremos. Quem morre é esse corpo. Depois ele se plasma da mesma forma ou da forma que a gente mais gostou de viver. A gente é eterno. Então é melhor viver na eternidade desenvolvendo sempre qualidades e virtudes do que andar amarrado, cheio de pedras que são nossos campos morfogenéticos pesados dos nossos vícios. Vamos se livrando daquelas pedrinhas menores, vamos se livrando daquelas que estão incomodando, vamos colocando atitudes como a paciência em nossa vida, tá bom? E eu queria muito, muito agradecer ao pessoal, os nossos amigos, Sueli, todos os dirigentes do nosso lar, né, Irecê, todos aqueles que coordenam aí o centro, por sempre nos convidar para ter esse momento de amor, alegria e sorriso nos corações de vocês. E eu fico muito feliz. Se alguém gostou um pouquinho, eu já estou feliz, porque vocês tiveram a paciência de escutar 57 minutos de uma conversa. Tá bom, pessoal? Então, Jesus no coração de vocês, hoje e sempre. Que Nossa Senhora, nesse mês de maio, traga muitas bênçãos aos seus corações, que vocês coloquem esse espírito maternal de Celina, né? Colaboradora de Nossa Senhora, de todas as pessoas que têm um espírito maternal, que nós possamos, homens, amar as mulheres, mais cuidar delas, e as mulheres nos abraçarem como mães, irmãs, companheiras, nessa grande jornada que é a jornada espírita. Então vamos agradecer a Deus, a Nossa Senhora, a todos os bons espíritos que nos inspiraram, que nos intuíram nesse momento, e que todos vocês que estejam assistindo divulguem aos seus amigos, aos parentes, as pessoas que vocês acham que estejam precisando. Fiquem com Deus, que Nossa Senhora, os mentores espirituais, fiquem consigo durante toda a semana. Durante o dia e a noite vamos estudar e trabalhar no plano espiritual. Cheiro no coração. Boa noite.